E a gente volta com o tema quente desta noite, discutindo o voluntariado. E a dona Gilda estava contando para a gente aqui uma experiência que ela viveu em 2006, fazendo as fotos para o calendário do GRAAC para arrecadar fundos. E como é que foi? A gente está mostrando até agora, vamos mostrar umas imagens desse calendário. Como é que foi, dona Gilda, isso na família? A hora que a senhora se predispôs a fazer isso, explicou que ia fazer isso, como é que foi a reação? Os filhos apoiaram na hora, o marido eu deixei de lado, não contei, que ele sempre trabalhou na área de marketing, uma pessoa muito, o nome dele é Allan Kardec, eu falei, ele não vai deixar, eu não vou pedir, porque eu sei que ele não vai deixar. E fui fazendo com a ideia que eu não tiraria a foto, né? Foi difícil conseguir as 12 voluntários, porque eu ia assim, bom, eu acho que essa vai aceitar, acho que essa vai fazer pela causa. E impus um limite de idade, porque de repente umas jovenzinhas saradas começaram eu quero se candidatar. Eu falei, não, tem limite de idade, acima de 50 anos. Acima de 50 por isso mesmo, porque a gente estava ali pela causa, né? E não contei nada para ele. Quando foi uma semana antes, que estava tudo pronto para o lançamento, eu falei para ele, olha, lembra daquele filme que nós assistimos e tal? Resolvi fazer um calendário com as voluntárias do GRAAC, nuas. Ah, e você? Qual é o mês? Eu falei, eu não vou sair. Como você não vai sair? Há quanto tempo você está trabalhando nesse projeto? Eu falei, 9 meses, uma gravidez. Ele falou, não, eu acho que você tem que sair. Eu falei, bom, então eu saio. Mas assim, eu jamais imaginei que ele fosse deixar que eu fizesse, né? A gente estava com 40 anos de casado, eu falei, ele não vai deixar eu fazer isso. A senhora tinha que idade na época? 61, eu vou fazer 68. E a senhora foi de que mês no final? Fui janeiro, abri o calendário logo, porque não tinha ninguém com coragem para abrir. Eu falei, bom, eu sou a louca que inventei essa história, então eu vou fazer janeiro. E a gente tem imagens aí de janeiro mostrando a dona Gilda, quer dizer, o voluntário é capaz de fazer qualquer coisa para ajudar a sua causa. É o que eu digo, todo mundo fala, e agora, o que você vai fazer? Eu digo, eu já fiz o top, eu fiquei nua, então não tem mais nada para fazer. Mas depois do calendário teve, sim. Quais outras ações a senhora destacaria e o que a senhora já está pensando de diferente para fazer ainda? Então, eu fiz um livro, escrevi um livro contando toda a trajetória, como foi difícil, primeiro, arquitetar tudo, né? Chamar fotógrafo, patrocínio, foi complicado, foi doído. Algumas voluntárias se rebelaram dentro do hospital, dizendo que eu era louca, eu ia jogar o nome da instituição na lama. Foi difícil, foi muito complicado. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu posso escrever sobre isso e sobre o trabalho voluntário. Fiz algumas pesquisas, estive inclusive em clínicas de repouso, para ver que hoje, como o idoso é tratado hoje, né? O Brasil está muito atrás ainda com relação ao tratamento a idosos. E eu fui em 10 instituições para ver como era o tratamento com o idoso. Escrevi também sobre o trabalho voluntário, sobre os idosos e sobre o calendário, como foi difícil. E aí coloquei o título de Não se sente aos 60. Imaginando que não é porque você tem 60 anos, é idosa, não pode fazer nada. A gente tem muita coisa para fazer, muito amor para dar, muita força de vontade, muito tempo. Então, o livro era basicamente isso, para explicar que a mulher, no caso a mulher, porque todas fomos mulheres que fizemos o calendário, não precisa sentar e fazer crochê, tem muita coisa para fazer pela frente. E atividades inovadoras como essa acabam atraindo ainda mais voluntários, né, dona Silvia? Com certeza, com certeza. E hoje o voluntariado é um dos temas discutidos nos programas de pré-aposentadoria. O Brasil tem uma lei em que todos têm que passar por uma orientação nos programas, têm que ser orientados e avisados, né, antes da sua aposentadoria, tem um prazo, inclusive. Uma espécie de preparação. Sim, e vários temas são inseridos, convívio com a família, administração do tempo, das suas finanças, vários temas. E é muito, repete-se várias vezes a demanda de que o voluntariado seja inserido nisso, né? A gente é muito convidado para oferecer material ou falar sobre isso em algum encontro. Então é isso, né? Não é porque eu estou em outro momento da minha vida em que eu vou ter meu tempo administrado e distribuído para outras funções que eu não posso estar em atividade produzindo, né? Então
o voluntariado mostra isso. Né? E reforça aquilo que a gente já falou, tem repetido aqui com frequência, que qualquer pessoa pode fazer. A senhora estava me dizendo, contando inclusive, que pessoas com deficiência também têm formas de colaborar, claro. Sim. A gente tem hoje já pessoas trabalhando dessa forma? A gente tem, o MAN tem jovens... O Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo. Museu de Arte Moderna de São Paulo tem um programa de voluntariado, tem jovens com síndrome de Down que são voluntários e hoje, num ambiente que se trabalha tanto a inclusão, qualquer pessoa com deficiência pode participar como voluntário em projetos. E tem aquele caráter um pouco de tirar a atenção do problema da gente também, né? Nesse sentido, é bom para a pessoa também, ajuda os outros e faz com que você não olhe tanto para o seu problema, se preocupe mais com quem está ao lado. Né? A gente, quando vive o voluntariado, né, em qualquer área que se atue como voluntário, você passa a ter uma nova visão do mundo. A sua visão com relação ao mundo, ao planeta mesmo, né? A realidade desses 7 bilhões de pessoas que vivem no nosso planeta passa a ser diferente. Porque a gente começa a entender que as mudanças vão acontecer a partir do momento que cada um traz para si uma parte para contribuir. E não existe o menor, o maior, o mais importante, o menos importante, a mais nobre, a mais elegante, a mais chique. É a minha parte, a minha contribuição, é aquilo que eu posso oferecer. E é isso que gera as mudanças que a gente quer. Então, é essa consciência que está fazendo a diferença e que está trazendo voluntário aí para a moda. Que bom, né? Pois eu estava lendo alguns artigos sobre isso para poder me preparar para o programa e estava vendo que existem 2 tipos de voluntário. Aquele que começa a trabalhar por uma inquietação pessoal, né, que quer fazer alguma coisa diferente, e aquele que começa já por essa questão da consciência do planeta, de ajudar os outros. É basicamente isso. Né? Acabam tendo o mesmo fim, mas a origem pode ser variada. As motivações e vontades são variadíssimas mesmo. E como é que o que a gente acha importante também observar, até porque a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, foi até a nossa preocupação na pesquisa, é que a gente trabalhou a pesquisa com mais de 16 anos, que quando a gente trabalha com a criança, o voluntariado, né, que isso seja uma forma de formá-lo como pessoa, né? Então, para que nenhuma forma isso tenha uma cara de trabalho infantil, né? Então, a gente sempre orienta isso, é muito importante que ele esteja, e os pais acompanhem. É um valor, né? Agregar um valor moral, uma consciência à criança. Não impede que ele faça, e a gente vê isso muito bem nos movimentos de escotismo, bandeirantes, os clubes de Rotary, que têm programas com voluntariado com crianças e jovens, né? E quando acompanha, né, os pais, os avós, né, que foi o exemplo que eu tive na minha vida, e você também leva com os teus filhos, teus netos, então... 10 anos a neta da Dona Gilda já começando. Gabriela. Muito bom. E Dona Silvia, como é que a senhora vê, por exemplo, esses movimentos para jovens brasileiros trabalharem como voluntários no exterior? A senhora acha, como é que a senhora avalia isso? É positivo ou não deveriam se concentrar aqui no Brasil, que é um país que tem tantos problemas, tantas necessidades, muita gente critica isso, né? Como é que a senhora avalia? Não, eu acho que é uma experiência como outra, né? E da mesma maneira que os brasileiros querem ir para fora nesses programas, os estrangeiros querem vir para o Brasil, é um canal que se abre, né? Hoje o mundo está globalizado, a gente recebe informação, eu às vezes recebo convites para alguma atividade e eu respondo, gente, só tem um Oceano Atlântico entre nós, né? Porque quando eu vou ver é em Lisboa ou é num país africano, quer dizer, hoje a gente troca informações, troca conteúdo e é óbvio que o jovem é curioso de viver isso em outro espaço e traz também, né, agrega um valor, às vezes pelo idioma que ele vai poder aprimorar, então eu não vejo nada ruim, a gente tem vários programas, né, no Brasil e no mundo que fazem esses intercâmbios e são muito positivos, acho que é um ganha-ganha para todo mundo sempre. A gente vê que comunidades carentes costumam receber muitos adolescentes de outros países, né, que vêm interessados em conhecer a cultura brasileira e também ajudar, que é sempre muito importante. Com certeza. No GRAC, existe esse tipo de ajuda também de estrangeiros, Dona Gilda? A senhora já recebeu, já viu? Nós temos de escolas, umas 2 ou 3 escolas que levam os jovens para contar histórias para as crianças, principalmente na aula da brinquedoteca e da quimioteca, onde as crianças fazem a quimioterapia. A gente tem grupos jovens, é muito bonito. Você vê o tempo, né, de uma pessoa jovem que poderia estar fazendo 1001 coisas, resolve ir lá no hospital, lidar com a criança, trocar ideias, contar história, é muito bonito. Graças a Deus a gente tem. De estrangeiro, acho que não tivemos ainda.
nenhum. Mas está aí uma ideia, tá aí, né? A senhora que lançou o calendário, né? Quem Vamos sabe chamar agora. os estrangeiros. Tem os movimentos mundiais, né, das Nações Unidas, voluntários das Nações Unidas, da União Europeia, tem muitos movimentos. E no Brasil inteiro. Quem tiver, então, queria, sim. o programa infelizmente está chegando ao fim, queria da senhora uma dica, quem quiser trabalhar como voluntário, como é que pode fazer para dar esse start, esse começo que a senhora mencionou? Então, nós temos um site com bastante conteúdo, com uma vasta biblioteca, filmes, qual é o que é o site? www.voluntariado.org.br. Para quem é da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, a gente tem hoje mais ou menos umas 1.200 organizações sociais cadastradas. E para quem é do restante do E país, quem também tem pode ver no site. Pode encontrar no site a rede de centros de todo o Brasil, contatos de todo o Brasil dentro do próprio portal do voluntariado. E a senhora, dona Gilda, voluntária há tanto tempo, que recado a senhora daria para quem está assistindo em casa, ainda não se animou, o que deveria fazer? O que a Silvia falou, tem um leque enorme de instituições e que a pessoa pode escolher. Vou trabalhar com idoso, vou trabalhar com criança, vou trabalhar na área de cultura. Então, é procurar se identificar, dizer mesmo o que eu gosto, o que eu quero fazer e ir lá, não ter medo não. Vai lá, marca um dia, visita, que eu acho muito importante, a visita antecipada à instituição para ela conhecer o trabalho que cada uma faz e se encontrar, dizer, não, é aqui que eu quero ficar. Isso é muito importante, fazer a vale a visita pena. antecipada. Vale a pena, vale muito a pena. Então, você que assistiu o programa, vamos ver se se anima para esse começo de ano, né? Já começar com voluntariado. E o último tema quente está chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença da dona Silvia aqui, da dona Gilda também. E dizer que mais notícias sobre o Brasil e o mundo você acompanha daqui a pouco no Leitura Dinâmica. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Boa noite e um feliz ano novo de toda a equipe do Tema Quente. Até lá.